Entrevista. Bom, vamos contextualizar a turma. O negócio é o seguinte: o ministro das Relações Exteriores defendeu hoje o uso do avião do governo federal para trazer a ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. Ela recebeu asilo diplomático após ser condenada por lavagem de dinheiro. O Pedro Nascimento acompanhou o relato do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ô Pedro, boa tarde, meu amigo. Boa tarde também para você, William, e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Bom, para acrescentar nessa contextualização, né, Nadine Heredia, que é esposa, né, ex-primeira-dama do ex-presidente Ollanta Humala, do Peru, ela chegou no dia 16 de abril aqui no Brasil, mesmo dia em que ela foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção em casos que envolvem repasses feitos pela construtora Odebrecht brasileira e também pelo governo da Venezuela para a campanha de 2006 e 2011 do marido. Lembrando que Nadine Heredia era a presidente, né, do partido do qual o seu marido concorreu à presidência e venceu. No dia dessa condenação, ela se abrigou na Embaixada Brasileira do Peru, que fica em Lima, capital do país, e no mesmo dia recebeu, portanto, esse abrigo. Durante essa participação na Comissão de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, ele defendeu esse asilo diplomático que foi concedido aqui no Brasil, citou acordos previamente firmados entre os dois países, acordos de 1957, e que justificam esse asilo para que ela esteja aqui no Brasil, abrigada na Embaixada Peruana. Vamos ouvir o que ele disse. E o determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se dar, e os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Nós tivemos sempre o comportamento de acordo com a convenção que se chama Convenção de Caracas de 1954 e dentro de todos os padrões estabelecidos pela convenção. Então era isso que eu poderia acrescentar a Vossa Excelência. Bom, William, só uma correção, falei 1957, 1954, essa Convenção de Caracas, que é esse acordo entre os dois países firmado e que prevê, portanto, essa concessão de asilo humanitário. E por que humanitário, né? Porque, segundo Mauro Vieira e segundo a justificativa feita nesse pedido, Nadine Heredia tem uma criança, tem um filho pequeno, né, que está sob a guarda do marido dela, que também foi condenado, e ela também tem problemas de saúde, por isso, essa concessão humanitária do asilo diplomático. Bom, William, vamos aproveitar, porque quem solicitou essa oitiva foi o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e eu queria aproveitar e acionar. Senador Moro, o senhor está me ouvindo? William Travassos falando. Tudo bem, William? Grande prazer estar falando aí com a Rádio Itatiaia, com você, com o Pedro e com todos os espectadores. Senador, como o senhor avalia as falas do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante esse encontro que aconteceu, né, que foi uma solicitação sua na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? As respostas não foram satisfatórias. Por exemplo, no próprio caso da Nadine Heredia, a palavra do ministro, né, não havia motivo para não conceder o asilo. Havia vários motivos. Asilos são concedidos para as pessoas que estão sendo perseguidas politicamente, eventualmente um crime de opinião, ou uma acusação falsa efetuada por motivos políticos. Não existe o menor indicativo de que esse seja o caso do Peru. Nadine Heredia, juntamente com o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados por terem recebido cerca de 3 milhões de dólares em suborno para utilização, inclusive, em campanhas eleitorais. E, pasmem, receberam da Odebrecht. Nós, inclusive, é que comunicamos esses fatos às próprias autoridades peruanas. E o Brasil aí se rebaixa ao ponto de conceder um asilo relâmpago a Nadine Heredia em um caso de crime de corrupção. A alegação de razões humanitárias, porque ela fez uma cirurgia nas costas, não é razoável. O Peru tem hospitais, o Peru tem condições de abrigar a ex-primeira-dama em uma prisão e dar a ela tratamento de saúde. Apenas se houvesse um quadro em que demonstrasse que isso não seria respeitado.
Então, o ministro ele não soube explicar bem, e o que eu disse a ele na inquirição ali durante a Comissão de Relações Exteriores é que essas ações do governo Lula, essa e outras que elenquei, estão colocando a reputação internacional do Brasil no chão. Senador, nós estamos falando de uma operação de quase avaliada em torno de R$320 mil para trazer essa senhora para cá. O senhor esteve à frente da Lava Jato e os atores são sempre os mesmos, Moro? Porque a gente está vendo aí Odebrecht de novo, o governo do PT, agora o ministro vem com essa desculpa da questão humanitária, principalmente o senhor que esteve à frente de uma investigação sobre o maior esquema de corrupção deste país. A motivação para o senhor solicitar essa oitiva é baseado nisso? Nós não podemos deixar em branco esses episódios vexatórios da diplomacia internacional brasileira. E, de fato, os nomes vão se repetindo. Há suspeita até de que o próprio lideranças, né, do governo do PT, na época, lá em 2011, estiverem envolvidas nesse pagamento de suborno da Odebrecht lá para o Guatemala e para Nadine Heredia. Então, como é que se explica? E há um contraste muito grande, William, porque nós vimos nesses últimos tempos 5 oposicionistas venezuelanos que ficaram refugiados na embaixada da Argentina em Caracas. O Brasil assumiu a guarda dessa embaixada porque a Argentina rompeu relações com a Venezuela. E no dia 6 de maio, esses indivíduos foram resgatados, aparentemente numa operação coordenada pela oposição venezuelana e pelos Estados Unidos. E o ministro admitiu que o Brasil não foi avisado. Então o Brasil vai se tornando um parceiro nada confiável das democracias ocidentais ou daqueles países que lutam por liberdade, por aplicação da lei, combate à corrupção, porque a gente está do lado de quem? Maduro, está do lado dos corruptos da Latinoamérica. Lula foi visitar o Vladimir Putin, lhe deu um abraço afetuoso. Veja, perguntei também ao ministro, tinha algum líder, alguma liderança de um país democrático, relevante, nesse desfile das tropas russas que invadiram a Ucrânia? Não, o Lula estava lá, junto com ditadores, aplaudindo o exército russo, que teve um papel meritório na Segunda Guerra Mundial, ajudar a derrotar os nazistas, mas hoje, infelizmente, por ordens do Putin, é o exército que invadiu a Ucrânia. Então, tudo isso vai deixando o Brasil com uma péssima reputação internacional, e a imagem do Brasil não é propriedade do Lula ou do ministro Mauro Vieira. Infelizmente, ele não conseguiu explicar esses episódios de uma maneira satisfatória. Senador, o nosso repórter Pedro Nascimento, que acompanhou essa oitiva, está em Brasília e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pedro? Exatamente, senador, muito boa tarde para você. Um dos questionamentos feitos pelo senhor foi com relação à comitiva brasileira que esteve na China e um episódio muito específico que repercutiu na imprensa brasileira, que foi a participação da primeira-dama Janja da Silva durante uma discussão ali privada com o presidente chinês Xi Jinping, em que ela falou sobre redes sociais. O ministro Mauro Vieira, ele deu mais detalhes sobre essa participação da Janja nessa discussão sobre redes sociais, e também botou ali um ponto para os senadores discutirem, que é com relação à regulamentação das redes, um processo que a gente sabe que é super moroso aqui no Congresso Nacional em diverso a esses vários pontos de vista, um debate bem travado. Queria saber sua opinião sobre essa resposta que foi dada pelo ministro, se foi satisfatória e como é que você considera essa participação da Janja nessa discussão, e também a sua avaliação pessoal sobre esse tema, né? Um tema que anda pouco no Congresso, mas que a gente vê que tem uma certa urgência a ser tratado, né? Então, veja, a divulgação de pornografia infanto-juvenil ou apologia à violência, ou mesmo esses golpes, né, tudo isso já é vedado legalmente. Agora existe uma questão de aplicação da lei e as redes sociais são muito rápidas, então eles têm mecanismos de filtro e às vezes precisam ser provocados. Mas assim, nenhuma rede social no Brasil, ela divulga golpes financeiros, estelionatos, ou apologia de violência contra crianças voluntariamente. Às vezes há uma utilização indevida delas e há uma reação, às vezes, delas mesmas pelo filtro ou em seguida pelas autoridades. Então a gente não precisa trazer um especialista chinês em rede social
para resolver essa questão aqui no Brasil. E esse episódio vai ficando cada vez mais obscuro, Pedro, porque o que nós vimos na última semana? Primeiro, algum ministro, aparentemente do Planalto, vazou de que a primeira-dama teria falado durante um encontro privado com o Xi Jinping e teria gerado um constrangimento diplomático quando ela criticou o TikTok, a plataforma TikTok, que é de origem chinesa. Depois veio o presidente da República, ele mesmo desmentiu aquela notícia, dizendo que ele que tinha falado e não a Janja. E ele diz na fala dele que ele teria pedido ao Xi Jinping para que mandasse um especialista chinês, né, em redes sociais para discutir moderação ou discutir censura aqui no Brasil. Ele não utilizou a palavra censura, mas é o que se depreende quando você quer trazer um especialista chinês para regular redes, já que, infelizmente, a China é um país que a gente admira, mas ele tem problemas sérios em relação à liberdade de expressão, inclusive nas redes sociais. Em seguida veio novamente a Janja e disse, né, ontem em declarações, que era ela mesma, que ninguém iria calar ela, mas ela aparentemente também não vê nenhum problema em buscar alguma forma de censura das redes sociais, ou seja, calar a voz de outros aqui no Brasil. E hoje, pasmem, quando havia a oportunidade do ministro Mauro Vieira explicar toda essa história, ele na prática desmentiu o presidente Lula, porque ele disse que não tem nenhum especialista chinês vindo e não foi convidado nenhum especialista, né, para que venha ao Brasil tratar desse tema das redes sociais. Então, não sei, o presidente Lula então mentiu sobre isso quando fez essas declarações, ou agora foi o ministro Mauro Vieira que falta com a verdade, porque as duas declarações não convergem. Infelizmente, o ministro não esclareceu. Eu estou até achando que a gente vai ter que buscar alguma autoridade chinesa que estava naquela reunião para poder esclarecer o que aconteceu, porque do governo federal nós não temos uma resposta clara e cristalina. Senador, para finalizar, eu sei que o senhor está com compromisso agora, eu só queria saber o seguinte: ouvimos o ministro, e a partir de agora, o que acontece? Bem, eu creio que nós temos que nos aprofundar nesses temas, né, do asilo diplomático concedido, em apontar essas contradições da diplomacia brasileira. O que a gente não pode aceitar, William, é que a reputação internacional do Brasil seja cada vez mais deteriorada sem que haja qualquer reação do Congresso. A gente viu que a imprensa tem sido bastante crítica desses posicionamentos brasileiros, mas nós precisamos ver as instituições agindo. Então, a ideia de convidar o ministro foi exatamente a gente chegar ali e poder fazer essas críticas diretas à política do Executivo, já que elas contradizem as nossas tradições diplomáticas muito mais alinhadas aos países democráticos, muito mais aliados aos países liberais do que essas autocracias. E essa prática, eu perguntei diretamente ao ministro: ministro, o Brasil vai virar refúgio para criminoso condenado por corrupção na América Latina? A gente já tem infelizmente, né, já tem muito corrupto aqui no Brasil. Estamos vendo esse grande escândalo das aposentadorias e das pensões do INSS. Nós precisamos dar refúgio a quem comete crime de corrupção e é condenado pela justiça dos países. Então nós temos que cobrar o Executivo para que esses fatos não se repitam. Agora, vamos precisar trocar esse governo lá em 26. É o melhor remédio para romper com essa diplomacia desastrosa presidencial do atual governo. Bom, nós ouvimos o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Senador, obrigado pela gentileza da entrevista e pela confiança. Muito obrigado, William. Boa tarde. Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando. Igualmente ao Pedro aí, que acompanhou muito bem essa audiência aqui no Congresso Nacional. Obrigado, senador. Pedro, obrigado. Obrigado, tá senador. Bom? Qualquer novidade aí de Brasília, você me chama. São